Voltamos ao Jogo do Poder pela Rede CNT, 23h10. Lembrando que nós estamos ao vivo, né, com o governador Requião. Participação pelo @Jogo do Poder PR. Governador, o processo eleitoral em Curitiba estava se desenhando, com o Gustavo se colocando com a candidatura dele, o prefeito Luciano Dutti armando aí uma grande costura, uma aliança, reunindo gregos Santa e troianos, Santa Aliança. E aí vem uma mensagem, o senhor posta uma mensagem no Twitter dizendo que pode ser candidato a presidente de Curitiba e virou a coisa de perna pro ar. Como é que é isso? Rocha, eu faço política porque desde menino eu tenho o desejo de mudar as coisas para melhor. Eu, no governo, segui a Carta de Puebla, a opção preferencial pelos mais pobres, pela tranquilidade social, pela justiça. Eu tenho responsabilidade com Curitiba e tenho responsabilidade com o PMDB. O Senado me encanta. Eu tenho uma pauta de compromissos assumidos durante a campanha para realizar. A desoneração da folha, os impostos que caem sobre a folha de pagamento das empresas, a redução dos impostos, a defesa do Brasil nação, a industrialização do país. O Brasil não pode se transformar numa plantation, país fornecendo commodities, minérios e grãos para o mundo, porque isto tudo é muito instável. Nós precisamos de um crescimento continuado, sustentado, e só a industrialização pode fazer isso. Nós temos que estabelecer uma contraposição firme em relação ao capital vadio, ao capital financeiro, o capital que não produz nada, e defender o capital produtivo e o trabalho acima de tudo. Eu tenho uma tarefa a realizar no Senado, mas eu tenho responsabilidade com Curitiba e tenho responsabilidade com o PMDB. Eu não vejo ninguém apresentar uma proposta para a cidade. De repente me aparece um fulano aí, eu quero ser prefeito porque o PMDB não me deixou, porque agora o PSDB não quer me deixar, mas quer para quê? Para fazer o quê? Transformar o quê? Eu, quando assumi o governo, assumi para pôr o Paraná em ordem. Era a venda da Copel, a venda do Banestado, a venda da Sanepar, a venda da Celepar. O Estado simplesmente arrasado, sem dinheiro para pagar ninguém, 10 anos sem aumento de um funcionário público, de um professor, a educação aos pedaços. E eu, com a reeleição, eu era contra a reeleição, mas hoje eu sou obrigado a admitir que sem a reeleição eu não teria conseguido completar a obra, principalmente no setor de educação, que nós conseguimos o milagre de terminarmos quase com o apoio unânime dos professores, porque trabalharam junto com o governo do Estado, e a educação do Paraná, que estava no fundo do poço, é considerada hoje a melhor do Brasil, o primeiro lugar da educação pública do país. Isso não é uma coisa fantástica, porque a educação do Brasil ainda não está no nível que nós desejaríamos, mas nós saímos lá de trás e viemos para frente. Então, em função desta visão, do trabalho pelo interesse público, dos compromissos filosóficos, dos compromissos programáticos ideológicos que eu assumi quando entrei na política, se o partido precisar apresentar um programa transformador e popular, e se isso for bom para Curitiba, convocado eu topo essa parada. Eu não estou dizendo que sou candidato, eu estou dizendo que eu não faltarei à minha cidade e ao meu partido se isso for absolutamente necessário, porque o Senado me encanta. Agora, como é que você enxerga essa situação do Luciano Dutti? Ele está na base do governo Beto Richa, porque tem essa aliança histórica dele aí, mas ele também está na base do governo federal, né, porque ele é do PSB. E lá atrás, né, se a memória... Você não quer que eu fale mal do Luciano Dutti? Ele não, começou agora, deixa de maneira o Luciano nenhuma. mostrar lá o que atrás sabe. Ele até tentou, junto naquela O Luciano me apoiou do Hermas na primeira eleição para o governo do Estado. Naquela ida do Hermas para sua vice, ele estava Mas o Luciano começou agora. O Beto saiu ontem, ele assumiu agora, vamos ver como é que ele anda. Mas não é possível que isso seja discutido em cima dos desejos. Meu pai foi prefeito, eu quero ser também. O Gustavo... O que o Gustavo diz a respeito do transporte coletivo, da ICI, da informática privatizada da prefeitura, a respeito desse metrô amalucado que querem construir aqui, quando nós temos bairros absolutamente abandonados, sem infraestrutura? Desejos pessoais.
O PMDB não me deixou ser candidato, mas querem ser candidato para quê? Se apresentem. Se de repente se apresentarem com uma proposta razoável, uma proposta interessante, estruturante da cidade do ponto de vista do povo, nós vamos conversar. Mas eu espero que esta proposta saia de dentro do velho MDB de guerra, que precisa acordar, porque ele está meio frouxo. Está respondido aqui o Capurrino que está meio fosco na fotografia. Está respondido aqui o Capurrino, que perguntava se o senhor receberia o Gustavo Frutti de braços abertos no PMDB. Por que eu receberia o Gustavo Frutti de braços abertos? Ou por que não receberia? Ele vem para quê? O PMDB hoje é aliado do governo federal. O Frutti era o líder da oposição no Congresso Nacional. Eu acho que ele pode mudar de posição. Eu sigo o código canônico. Em primeiro lugar, o arrependimento. Depois, a confissão. Em seguida, a penitência. E só então o perdão. Me enganei, estava no caminho errado, estava apoiando o neoliberalismo de uma forma irrefletida. Quero seguir o caminho do meu pai, do velho Maurício, que era meu irmão, não era meu amigo. Então podemos conversar, sim, pode entrar no partido, disputar a eleição. Agora, num determinado momento, o Gustavinho esperava que eu forçasse o partido a lançar a sua candidatura a prefeito. Não podia fazer isso. O PT tinha apoiado o PMDB, haviam acordos de coligação, e eu deixei a disputa para os convencionais. O Gustavo perdeu para o Vagnoni, na convenção, e perdeu para o Rafael Greca. Ele foi o terceiro. Então, vamos ver o que acontece em termos de propostas. Não é essa história, eu quero ser prefeito. Tem tanta gente que quer ser prefeito e que não vai ser nunca. Proposta. O que Curitiba pode esperar destas candidaturas que se colocam? Pois é, e o PMDB? O PMDB terminou a eleição, o PMDB pulou para dentro do governo do Beto. Não, o PMDB não. A estrutura parlamentar do PMDB vacilou. O PMDB das bases, o PMDB do Paraná inteiro está firme. O PMDB é um partido de oposição, é um partido de centro-esquerda, é um partido de operários, de pequenos comerciantes, é um partido de classe média, é um partido desligado das decisões do grande capital. Agora, você lembra que o Beto ganhou a eleição dizendo que era contra a privatização, dizendo que ele não podia nem ver o Cássio Taniguchi, e o governo dele hoje é o governo Lerner. O Cássio Taniguchi é o secretário do Planejamento. O secretário do Planejamento, Lerner, foi quem planejou a venda da Copel, a venda da Sanepar, a venda do Banco do Estado do Paraná. E a Copel só não foi vendida porque o Bin Laden dinamitou 2 edifícios no dia do leilão. Senão nós não teríamos mais a Copel e eu não poderia ter levantado a empresa como levantei, garantido a tarifa baratíssima para os mais pobres, e garantido a irrigação noturna, garantido a construção das usinas que eu construí. Mas isso tudo tem que ser explicitado. O que essa gente pensa? Será que o segredo da política é fazer o que o Beto fez, simular uma posição que não era dele? Porque a posição dele é a posição do Jaime Lerner. E se isso tivesse sido explicitado no processo eleitoral, nós estaríamos hoje com Osmar Dias no governo do Estado. Porque Osmar tinha uma posição mais popular, mais democrática e mais à esquerda que a dele. A direita já cansou o Brasil. Foi isso que faltou ao Osmar na eleição? Eu acho que uma definição mais clara de propostas foi, mas e também em função da composição, né, da grande confusão, da aliança, da fraqueza do Pessutti, o Pessutti que entrou tentando desmontar a Copel, favorecendo a Copel a participar como minoritária de empreendimentos energéticos, que fez aquela lei maluca de dar 650 milhões de reais de aumento para a Polícia Militar, rigorosa e absolutamente impraticável. Um populismo requentado, uma falta absoluta de responsabilidade. Isto atrapalha o Beto hoje. Mas ele podia fazer como fez lá um governador do Nordeste, pedir uma lei delegada para a Assembleia, e ela não lhe negaria, e anular isso tudo de uma vez por todas. E começar um governo sério. Mas não vendendo a Celepar, entregando como entregou a Sanepar para o grupo privado. Eu resisti esse tempo todo. Os mais pobres tiveram uma tarifa de R$ 5,00, R$ 7,50 com esgoto.
aí milhões de famílias, 1.400.000 famílias, se não me engano, nesse momento, e tudo isso por água abaixo. Então, o que eu noto hoje é que falta para o pessoal do Lerner que votou ao governo o que faltava ontem. Eles não têm espírito público. É um governo de negócio. Eles dizem, vamos retomar o crescimento do Paraná, vamos fazer negócio para as elites paranaenses. Por exemplo, Rocha, eles anunciaram agora um projeto de incentivo à industrialização. É exatamente o mesmo que eu fiz. Bom projeto. Parabéns, Beto. Continuar o que deu certo e o que é certo é muito bom. Onde é que está o erro, o desvio? Onde é que está a falseta? Eu criei um projeto pelo qual um empresário que se enquadrasse nos incentivos o fazia automaticamente. Não precisava falar com o governador, com o secretário de Estado ou com ninguém. Eles criaram um conselho. Se não me engano é o Rauli, o Ricardo Barros, o Cássio Taniguchi e mais o Durval Amaral. Olha, criar um conselho para uma coisa que tem que ser automática, universal, já estabelece um pressuposto de falta de seriedade. É o meu projeto com um conselho que dá ou não dá. O pressuposto é muito ruim. O que a gente pode imaginar não é uma coisa boa. Vamos ter aqui mais um intervalo. Eu quero agradecer aqui a participação do Júlio House, Sob Medida, Life is Good, Felipe Silvia Neto. Eu vou e volto num segundo.